Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um tema da nossa série Perguntas de Deus. Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para algumas pessoas. Um abraço para as minhas primas Andresa e Juliana. Um abraço para o meu amigo Antônio Jones, para o meu amigo Antônio Juscelio também, que estão sempre conectados aqui no nosso canal. Um abraço para todos que estão inscritos no canal, que vão se inscrever também, beleza? Muito bem, o tema de hoje é Você me ama? Está baseado em João, capítulo 21, versos 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Então, meus queridos, você já pescou alguma vez na sua vida? Eu já pesquei algumas vezes e confesso que não sou muito bom nisso. Às vezes tenho sucesso, às vezes não tenho, e tem que ter paciência, né? Tem que esperar, tem que ter o lugar certo, tem que ter a isca certa, tem que ter o horário certo. Então, eu não entendo muito bem de pesca, né? E eu fico muito chateado quando eu vou pescar com alguém e a pessoa pesca e eu não pesco nada, ou então ela pesca muito e eu pesco só um pouquinho. Então, não é muito fácil, né? Essa situação de pescar. Mas tem gente que vive disso, né? E eles já sabem todas as estratégias, todas as técnicas, né? Mas às vezes, mesmo sabendo, vão pescar e voltam para casa de mãos vazias. E foi o que aconteceu com os discípulos. Então, uma certa noite, Pedro decide ir pescar. E 6 discípulos decidem acompanhá-lo. E eles vão, fazem tudo que tem que fazer para pescar, né? Tudo que tem de direito. Mas passam a noite inteira tentando pescar e não pescam nada. E é nesse momento então que aparece alguém lá na beira da praia e grita: Vocês têm algo para comer? Que pergunta, hein? Que pergunta não muito legal, né? Para quem passou a noite toda e não pescou nada. E eles respondem: Não. E essa pessoa diz: Lança do outro lado. A Bíblia diz que eles não estavam reconhecendo Jesus, mas eles tinham ali alguma expectativa de que fosse o mestre dos mestres. E então eles lançam do outro lado e pegam um montão de peixe. E eles passam a ter ali uma espécie de déjà vu do que aconteceu uma outra oportunidade. E eles jogaram a rede a pedido do mestre e a rede veio cheia de peixes e quase o barco afunda, né? E dessa vez não foi diferente. Então, boas coisas estavam voltando a acontecer, né? Bons momentos estavam vindo à mente, boas lembranças, e eles estavam agora felizes novamente, né? Esperançosos. E depois de pescarem, né, todo esse monte de peixe, eles concluem: é o nosso mestre. Essa é a terceira vez que Jesus aparece a eles depois de ressuscitados. E eles vão imediatamente para a praia. Porém, Pedro, ele vai de uma outra maneira. Ele mergulha e vai nadando ao encontro do mestre, né? E aí, então Jesus
prepara uma comida para eles, serve um peixe para eles, serve pão também. E depois Jesus chama Pedro à parte e então começam essas perguntas. 3 perguntas que são a mesma pergunta, né? Então eu fico pensando, por que 3 perguntas? E a única coisa que me vem à mente é as 3 negações de Pedro, né? As 3 vezes que Pedro disse que não conhecia Jesus. As 3 vezes que ele negou Jesus antes que o galo cantasse. Então, a pergunta é: você me ama? E a resposta, hein? Qual é a resposta? A resposta é essa aqui, ó. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Só que é uma resposta agora humilde. Nós estamos agora diante de um Pedro diferente. Não é mais aquele Pedro impulsivo. Ele poderia ter dito para Jesus: Senhor, não tem ninguém que te ame mais do que eu aqui, em toda essa região, todo esse país. Mas sabe por que ele não falou isso? Porque ele já tinha falhado uma vez com Jesus. Ele falou uma vez para Jesus, horas antes da prisão de Jesus: Senhor, mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. E se eu tiver que morrer contigo, eu vou morrer contigo. E ele falhou, né? E logo em seguida que ele falhou, Jesus passa por ele, né? E olha dentro dos olhos dele. Esse olhar de Jesus é muito penetrante. E a Bíblia diz que Pedro se arrependeu naquele momento e chorou amargamente pela traição, né? Mas ele se arrependeu. E agora Jesus diz para ele, né? Em seguida que ele diz: eu te amo, Senhor, tu sabes. Jesus diz o seguinte: apacenta os meus cordeiros. Em outras palavras, Pedro, você é bem-vindo de volta à minha equipe. E você vai ser fundamental na liderança do povo, da minha igreja. Foi isso que aconteceu. E agora, mais uma vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E olha qual foi a resposta de Pedro, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus diz: pastoreia as minhas ovelhas. Só que agora a palavra ama aqui, ela aparece diferente em grego, ela não aparece ágape, como na primeira resposta. Então, a palavra que aparece aqui é filéu. Jesus pergunta: Pedro, tu me ágape? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te filéu. Alguns estudiosos fazem uma distinção entre estas palavras. Eles dizem que o amor ágape é o amor de Deus, é aquele que supera tudo, é o amor incondicional, é o amor que perdoa tudo. O amor filéu é um amor fraternal, é um amor, é um carinho por alguém querido, por algum familiar. Esse é o amor filéu. Então existe essa diferença. Tem gente que diz que naquela época o significado era o mesmo e tudo mais. Mas vamos ficar com esse princípio de que o amor ágape ele é superior ao amor filéu. Muito bem. Então Pedro ele diz assim: Senhor, eu te amo, mas falta melhorar mais. Eu preciso te amar um pouco mais, Senhor. Mas eu te amo dessa maneira. Quero te amar um pouco mais. Pedro agora está mais maduro, né?
agora está diferente. Então, inclusive, voltando aqui à primeira pergunta, tem algo diferente na primeira pergunta, que Jesus pergunta assim: tu me amas mais do que estes outros? Justamente por causa daquela situação lá, né, que ele dizia que mesmo que eles se neguem, eu não te negarei. E Pedro também gostava de fazer comparações, né? Ele gostava de corrigir as pessoas. Então, essa conversa aqui ela é uma conversa de reconsagração de Pedro, uma conversa de colocar Pedro na linha agora para valer, entendeu? Então cada palavra que Jesus está falando aqui tem um objetivo, tem um significado. E perguntar 3 vezes também tem um significado especial para Pedro. Muito bem, vamos à terceira pergunta, que é, obviamente, Pedro, tu me amas? E Pedro fica um pouco triste, né, a Bíblia diz, porque Jesus pergunta pela terceira vez. Só que Jesus agora, ele não usa o verbo ágape, ele usa o verbo filéu. Pedro, tu me filéu. Agora Jesus desce no nível de Pedro. Agora Jesus fala na linguagem dele, para que ele entenda que Pedro é importante. Ele quer que Pedro tenha certeza também do que ele quer, do que ele está falando. Você já perguntou mais de uma vez a mesma coisa para uma pessoa? Esses dias um pedreiro foi fazer um serviço lá na minha casa e ele disse: olha, eu vou fazer assim, assim, assim. E eu perguntei: você tem certeza disso? Sim, eu tenho. Ele falou. Perguntei novamente: será que é assim que tem que fazer mesmo? E ele respondeu: sim, nós temos que fazer dessa forma, vai dar certo. Então ele me passou segurança, né? Me passou certeza. Então Jesus também estava perguntando de novo ali para Pedro, porque Pedro precisava colocar isso na cabecinha dele, que ele tinha que confiar que era um líder da igreja. E toda vez Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. E realmente Pedro foi fundamental no início da igreja. Esse foi um recomeço para Pedro. Você não sabe como Pedro, depois disso, mudou de vida. Pedro agora estava radiante, estava animado, estava motivado. Ele sentiu agora o perdão de Deus. Negou 3 vezes, foi perdoado também 3 vezes. Que bênção, hein? Ele estava agora aliviado. Que peso que saiu das costas de Pedro, hein? Esse foi o grande recomeço de Pedro. Você precisa de um recomeço também? Recomeçar faz parte da vida. Henry Ford disse que o fracasso é a oportunidade de recomeçar com inteligência. Recomece quantas vezes for necessário. Não desista. Vá em frente. Em 1879, nasceu um menino, filho de judeus, e que vivia em uma sociedade que tinha fortes sentimentos antissemitas. Então era alguém complexado, que se sentia oprimido, que sentia na pele o que era ser discriminado, e tinha dificuldades com os estudos. Então seus pais até o levaram aos médicos para saber se ele tinha algum problema psicológico, mas ele nunca desistiu. Ele sempre estudou, apesar que o consideravam muitas vezes como um louco. Conseguiram colocar ele também na universidade, em Zurique. Ele até conseguiu fazer um doutorado, mas o máximo que deram para ele, assim, de um emprego importante, foi ser um examinador de patentes. Mas ele nunca desistiu. E ele se esforçou, estudou, e hoje ele é considerado um símbolo de inteligência. Nós estamos falando de quem?
Albert Einstein. Mas ele teve que recomeçar várias vezes, ele teve que ser persistente, e hoje o nome dele é lembrado em todo o mundo como um símbolo de inteligência. Pedro também teve que recomeçar, Pedro teve que seguir em frente, apesar dos erros, e a vida de Pedro foi transformada. Jesus voltou ao céu, mas Pedro deu conta do recado direitinho. Quando desceu o Espírito Santo no dia do Pentecostes, Pedro pregou para uma grande multidão e mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo por meio de uma só pregação de Pedro. Pedro, uma vez, estava entrando no templo e tinha alguém aleijado lá no templo pedindo esmola, e Pedro disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Olha só que diferença. Pedro, que negou a Cristo, foi também preso por sua fé, por sua missão, e ele não fugiu em nenhum momento, não negou a Cristo em nenhum momento, e tanto a sua vida quanto a sua morte demonstrou que ele tinha um amor ágape por Cristo. Diz a tradição que Pedro, no momento de sua morte, foi crucificado. Ele disse o seguinte: não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Olha só que incrível, né? Pedro se tornou o símbolo, né, de alguém que era um líder. Ele foi um líder fundamental. Assim como Einstein se tornou o símbolo da inteligência, né? Pedro se tornou símbolo de liderança da primeira igreja. Que maravilha, hein? Pedro é alguém que foi perdoado por Cristo, que experimentou a graça de Cristo. Essa pergunta que Jesus fez a Pedro, que ele repetiu a Pedro, é a mesma pergunta que Jesus faz a você hoje. Você me ama? E aí, você ama mesmo? Como saber se a gente ama, hein? Existem algumas maneiras da gente saber. A primeira delas é: você gosta de ter contato com Cristo? Você gosta da presença dele? Tem alguém que expressa isso bem pra gente, que é o salmista, né? Lá no Salmo 63, no primeiro versículo, ele diz, Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Então, se você sente vontade de estar perto de Jesus, você ama Ele. Mesmo com suas debilidades, com suas dificuldades, mas esse amor, ele vai crescendo à medida que a gente vai tendo uma amizade mais íntima com Cristo. Outra coisa, Jesus disse em João 14 que quem ama Ele obedece. João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Incrível, né? Ah, mas Márcio, eu pequei, eu dei umas vaciladas fortes. Olha só a mensagem maravilhosa que Jesus tem para você hoje. Ela está no Salmo 103, verso 12.
Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que lindo, né? Não importa quão longe você tenha ido, o Senhor Jesus, Ele afasta todas as suas transgressões. E olha só o que Pedro, transformado, escreveu também sobre a graça do Senhor Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pedro está dizendo para a gente crescer na graça e no conhecimento. Então receba a graça. Pedro recebeu a graça do Senhor Jesus. Pedro recebeu o perdão. Não se sinta com vergonha, não se sinta com medo. Vamos em frente. Não podemos desistir. Se tiver que recomeçar 1000 vezes, recomece. Se tiver que recomeçar 1 milhão de vezes, recomece. Jesus está com você. E Ele quer te abraçar. E Ele quer segurar na sua mão e levar você rumo à vitória, rumo à eternidade. Obrigado por mais uma vez estar comigo nesse vídeo. Obrigado por você se inscrever. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, ok? Curte, comenta, ok? Compartilha, ativa o sininho das notificações. Se você quer dar uma resposta para o Senhor Jesus hoje, a pergunta de Jesus para você é: você me ama? Se esse é seu desejo, se você ama o Senhor Jesus, então escreve aí embaixo nos comentários: Senhor, eu te amo. Ou então: Senhor, preciso te amar mais, me ajuda a te amar mais. Beleza? Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.